Fala moçada, cabeças pensantes deste Brasil, para mais uma aula de linguagens, códigos e tecnologias. E neste momento a gente vai falar especificamente sobre figuras de linguagem. As figuras de linguagem elas estão presentes em muitas questões do Enem. Então achei pertinente nós falarmos sobre a maioria das figuras de linguagem que caem ou podem cair, ou que elas possam estar nas próximas provas do Enem. Falar sobre todas elas, para não ficar falando aos pouquinhos. É legal a gente ter um apanhado geral e compará-las muitas das vezes uma com as outras para vermos as diferenças. Então, começaremos falando sobre o conceito de figura de linguagem, o que é denotação e conotação, e atacar com os tipos de figuras. Bem, o que é uma figura de linguagem? Para utilizar as figuras de linguagem de maneira correta, é necessário dominar os conceitos de denotação e de conotação, ou seja, de expressões de empregados nos sentidos próprios ou figurados. A gente já deve ter falado que a denotação no seu sentido próprio, no seu sentido básico da palavra, e a conotação, ela pega outros sentidos possíveis que as palavras ou expressões podem ter. É isso que nos interessa em termos de figura de linguagem. A figura de linguagem é um recurso estilístico, né? O autor lança a mão desse recurso para ilustrar melhor aquilo que ele quer, muito usado em poesia, por exemplo. E algumas figuras a gente percebe que no dia a dia elas são usadas porque elas já estão incorporadas mesmo no nosso falar, no nosso idioma, porque falta uma expressão melhor, ou a gente usa para suavizar uma ou outra, enfim. Nós veremos agora esse tipo de figura. A denotação ocorre quando as palavras, quando a palavra... Corta. Está errado ali. Mais ou menos um minuto. Então, a denotação ocorre quando a palavra é empregada em sua significação usual, referindo-se a uma realidade concreta ou imaginária. Assim, quando escrevemos ou falamos, se desejamos ser objetivos, utilizamos uma linguagem que não permita mais de uma interpretação. Então, eu quero ser direto, eu não vou usar uma linguagem que a gente chama de subjetiva, vou chamar de objetiva, que não dê margem a mais de uma possível interpretação. Exemplo, perdi a chave desta gaveta. O café deve ser servido quente. Perdi a chave, está no seu sentido denotativo. O café deve ser servido quente, também empregado no sentido denotativo. Não me dá margem a uma outra interpretação da palavra-chave e da palavra quente. Correto? Isso chama-se denotação. Já a conotação ocorre quando a palavra é empregada em sentido figurado, associativo, possibilitando várias interpretações. O sentido conotativo tem, portanto, a propriedade de atribuir às palavras significados diferentes de seu sentido original, abrindo caminho para a subjetividade. Observe, então, as mesmas palavras, olha só no seu sentido conotativo. Encontrei a chave deste problema. Vejam que chave já não está mais naquele sentido básico. Eu já peguei por associação, mas já ampliei o sentido dessa palavra. Eu digo que aqui já está no sentido conotativo, no sentido subjetivo. Conquistou-me o seu olhar quente. Quente também aqui acaba tendo outro sentido. Não é um olhar quente que queima, que aquece. É outra questão. Está tendo uma outra atribuição para a palavra quente. Por isso a gente diz que esta palavra quente e essa palavra-chave estão no sentido conotativo. Figuras de palavra ou semântica. A gente vai fazer essa introdução de tipos de figura de palavra, figura de construção, figuras sonoras. Você não precisa se preocupar em gravar isso aqui não. Mas para a gente fazer realmente a introdução, vocês entenderem que há uma diferença entre as figuras. Tá? Lembrando que um texto pode ter mais de uma figura.
Um texto não necessariamente vai ter uma única figura, principalmente nessa questão. Nós veremos figuras de palavra, figuras de som, figuras de construção misturadas no mesmo texto, ok? Então, as figuras de palavra ou semânticas consistem no emprego de uma palavra no sentido não convencional. Sai do sentido denotativo, ou seja, no sentido conotativo. Vejamos então as figuras de palavras. Então, vamos a elas. A primeira é a comparação. Já é meio evidente o que virá aqui, a questão da comparação, né? Ocorre quando se estabelece a aproximação entre dois elementos que se identificam ligados por nexos comparativos explícitos. Que nexos comparativos explícitos são eles? A gente pode dizer que são termos que, elementos que nos dão a ideia de comparação, como, tal qual, assim como, que nem, feito e outros, né? São esses elementos, são esses conectivos que nos dão ideia de comparação. E por alguns verbos, pode vir com o verbo parecer, assemelhar-se, etc. Então, esses elementos, quando eles vêm de forma explícita, a gente diz que ocorreu ali uma comparação. Olha os exemplos. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Estou comparando o trabalhar dos versos que o poeta tem com o trabalho de um carpinteiro com a madeira, né? Olha aqui o elemento como, estabelecendo, né? Estabelecendo a comparação da arte do trabalho dos versos com o trabalho do carpinteiro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. Olha, faço a comparação do flutuar com o príncipe e se acabou no chão feito um pacote bêbado. Ora, o como e o feito estão estabelecendo comparações entre os elementos. Então, essa comparação feita de forma explícita através desses conectivos aqui, eles evidenciam uma figura chamada comparação. Bem tranquilo, né? E aí a gente tem a metáfora, que é uma figura de palavra que ocorre quando um termo substitui o outro a partir de uma relação de semelhança entre elementos que esses termos designam. A metáfora também pode ser entendida como uma comparação abreviada, em que o nexo comparativo não está expresso, mas subentendido. A metáfora é como se fosse a comparação sem esse nexo, sem esses elementos, esses conectivos de comparação, como, assim como, tal como, feito, como a gente viu na comparação à figura anterior. Sua boca é um cadeado e o meu corpo é uma fogueira. Estou comparando a figura com a boca, né, com um cadeado fechado e o corpo com uma fogueira. Olha, poderia aqui até fazer a comparação, né? Ao invés da metáfora, sua boca é como um cadeado, seu corpo é como uma fogueira. Mas Chico Buarque de Holanda, que é o autor desses versos, preferiu usar a metáfora e não a comparação. Você vê que há uma comparação implícita e não explícita como na figura comparação. O tempo é uma cadeira ao sol. O tempo é feito uma cadeira ao sol, como uma cadeira ao sol, assim como, tal qual. Então, você vê que aqui não há esse conectivo comparativo explícito, mas a comparação está sendo feita. O tempo é uma cadeira ao sol e nada mais, de Carlos Drummond de Andrade. Percebam a comparação ali de forma implícita. Isso chama-se metáfora. Então, eu já posso estabelecer a diferença entre comparação e metáfora, que comparação é aquela que vem com esse conectivo, com esse nexo de forma explícita, e a metáfora não, é de maneira implícita, esse elemento não está ali de forma evidente no texto. A catacrese é uma espécie de metáfora em que se emprega uma palavra no sentido figurado por hábito ou esquecimento de sua etimologia. Ou seja, etimologia é origem. A gente não lembra, a gente não tem muita relação com o termo que seria originário daquele elemento e a gente acaba usando a catacrese, que já está
digamos assim, que enraizado pelo nosso hábito, pelo nosso dia a dia. Então, olha, ninguém coça as costas da cadeira, né? Ninguém chupa a manga da camisa, o piano jamais abana a cauda, tem asa, porém não voa a xícara. Então, asa da xícara, cauda do piano, manga da camisa, costas da cadeira, pé da mesa, braço do sofá, todos são catacreses, né? Porque a gente já esqueceu a etimologia desses elementos, né? O que seria o pé da cadeira? Como é que eu vou classificar o pé da cadeira, o braço do sofá? Então, pelo hábito, elas já estão incorporadas e aceitas no nosso dia a dia. Metonímia. A metonímia é uma figura que tem muitas subdivisões, assim por dizer. Eu selecionei algumas que eu considero as principais. Algumas ficaram de fora. Acredito que para a prova do Enem, essas que eu irei mostrar serão satisfatórias para a resolução da prova. Então vejamos as principais metonímias e a definição de metonímia, né? É o emprego de um nome por outro em virtude de haver entre eles algum relacionamento. A metonímia ocorre quando se emprega, aí são os casos de metonímia, causa pelo efeito, vivo do meu trabalho. Ou seja, você vive do produto do trabalho, que é o alimento. Você, através do trabalho, você adquire o alimento e é através dele que você vive. Então, aqui esse trabalho é uma metonímia, tá? Geralmente não se pergunta, é o que? Metonímia da causa pelo efeito? Não. Metonímia e ponto final. É saber que quando ocorre a causa pelo efeito e quando ocorre todos os outros casos que nós iremos ver, é uma metonímia. O efeito pela causa. Aquele poeta bebeu a morte. Ele bebeu o veneno. Ele não bebeu a morte. O veneno é que causou a morte dele. Então, o efeito morte pela causa, que é o veneno. O instrumento pelo usuário. Os microfones corriam no gramado. Ora, os microfones não correm. Que corriam eram os repórteres que foram, nesse texto, representados pelo seu instrumento, que é o microfone. O autor pela obra. Leio Drummond, meu poeta favorito. Na verdade, você lê a obra, qualquer livro, qualquer poesia de Carlos Drummond de Andrade. Você não lê o Drummond em si. O continente pelo conteúdo. Bebeu uma xícara de café. Na verdade, você não bebeu a xícara do café. Comeu uma caixa de bombom. Você não comeu a caixa de bombom. Você bebeu o conteúdo que estava contido na xícara, que é o continente. Correto? Seguindo. O símbolo pelo simbolizado. A coroa foi disputada pelos irmãos. Na verdade, os irmãos, eles não disputavam a coroa, o símbolo, né? Ah, eu quero botar a coroa para ficar bonito. Não, eles estão disputando o quê? O poder. A coroa simboliza o poder. Então, isso é uma metonímia. O concreto pelo abstrato. Levam com o coração mais do que com os braços os filhos pequenos. Ou seja, o concreto pelo abstrato, o coração pelo sentimento. Na verdade, ninguém leva pelo sentimento, o amor. Então, o concreto pelo abstrato. O abstrato pelo concreto também ocorre. Um dia a virtude vencerá. Não é virtude, né, o abstrato, e sim os virtuosos. Através dos virtuosos é que a virtude irá vencer. A parte pelo todo. Falta-me um teto hospitaleiro. Falta-lhe uma casa, né? Falta só o teto? Não, falta a casa, o lar como um todo. A marca pelo produto. Põe meia dúzia de Brahma para gelar. Tem um texto de uma música bem conhecida, o sambinha. Põe meia dúzia de Brahma para gelar, eu tô voltando. Bem, melhor não cantar, né? Muito bem. Então, a Brahma para gelar é uma cerveja, pode ser de qualquer outra marca. Essa é uma metonímia clássica, né? Ah, compra um Bombril, na verdade está comprando lã de aço, independente da marca, não é? Ah, maisena, vou fazer um bolo com maisena. Comprou qualquer amido de milho de qualquer marca, mas usou uma maisena marca pelo produto. Então, como eu disse, o Z de 10 tem em torno
de 16 e alguns autores costumam dizer até que tem 20 tipos de metonímia. Essas 10 são as que mais caem em provas como a prova do Enem. A antonomásia é a figura que consiste em designar uma pessoa por uma característica, feita ou fato que a tornou notória. A antonomásia é muito parecido com uma metonímia. Eu já vi até algumas gramáticas classificarem a antonomásia como metonímia, mas os principais gramáticos diferenciam ela. Então, Antonomal, príncipe dos poetas, notabilizou-se por suas atividades cívicas. O príncipe dos poetas era um codinome de Olavo Bilac. Ao invés de dizer Olavo Bilac, eu digo príncipe dos poetas. O Boca do Inferno satirizou costumes e princípios. Quem era o Boca do Inferno? O poeta e escritor Gregório de Matos, do Barroco brasileiro. Falaremos dele em breve. Então, o Boca do Inferno é o Gregório de Matos, certo? Gente, continuaremos com figuras de linguagem numa próxima aula. Até já, cabeças pensantes. Fala, moçada, cabeças pensantes do Brasil. Voltamos com o tema figuras de linguagens, tá? Para a nossa prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. No último encontro a gente terminou com a antonomásia e hoje a gente retorna nesse momento com sinestesia. Então, o que vem a ser a sinestesia? Consiste no cruzamento de palavras que transmitem sensações diferentes. Tais sensações podem ser físicas ou psicológicas. Meio que brinca com os nossos sentidos, né? Nós temos o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. Vamos ver nos exemplos, é meio como brincar com esses sentidos, tá? Um doce abraço indicava que o pai desculpara. Ou seja, sensação gustativa, que é o doce, através do paladar, com o tátil, do tato, do abraço, respectivamente. Então, doce abraço. Então, ali está ocorrendo uma sinestesia, porque o doce eu percebo através do meu paladar e o abraço através de uma sensação tátil, do tato. As derrotas da Argentina deixam um gostinho de prazer nos adversários. Agora eu estou brincando com uma sensação gustativa do gosto, com uma sensação psicológica, que é o prazer, respectivamente. Quando isso ocorre, com essas sensações, né, tanto de uma questão física como de uma questão psicológica, a gente chama de sinestesia. A antítese é o emprego de palavras ou expressões de significados opostos. Então, quando eu trabalho os opostos, eu tenho uma antítese. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Subir e descer são opostos. Aqui ocorre uma antítese. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta, Cecília Meirelles. Alegre e triste são opostos, por isso classificamos essa figura como antítese. Eufemismo é o recurso utilizado para atenuar um pensamento desagradável ou chocante. Então, eles suavizam um pensamento, uma expressão, torna-o mais brando. Olha o exemplo. Era incapaz de apropriar-se do alheio. O apropriar-se do alheio é um eufemismo para o termo roubar. O infeliz pôs termo à vida tragicamente. Pôs termo à vida é o mesmo que suicidou-se. Então está suavizando o termo suicidou-se. A palavra que talvez tenha mais eufemismo seja a palavra morte. Partiu desta para melhor, estar nos braços de Deus e assim por diante.